Tem alguma coisa assim que a gente precisava tirar do Luquete, que a gente não lembra? Que não tá aqui, que a gente não sabe ainda, um projeto aí novo. É a paixão por Tampa. Eu tô completamente apaixonado por essa cidade. Tampa realmente me fisgou. Eu adoro andar de bike pela Bayshore. Quem tá pensando em vir para Tampa, venha, mas venha logo. Esse lugar é um lugar realmente incrível. É um lugar que tem um clima agradável, porque a gente está perto de praia. Tem um pouco de clima de Brasil, né? Eu acho que Tampa é uma cidade incrível. Eu tava aqui dando uma olhada nas nossas anotações. Escritor, jornalista por acaso. Vamos começar por esse por acaso. Na verdade, eu acho que é vocação, né? Eu acho que eu tenho ou tinha a vocação de ser escritor, mas o mercado editorial brasileiro ele é muito complexo e muito difícil de você viver de literatura. Então, que eu tinha que buscar algum caminho que me desse recursos para eu me manter, mas que tivesse ligado à escrita, porque eu sou compulsivamente escritor. Então, eu escrevo o tempo inteiro. Então, eu precisava encontrar esse caminho. Tenho um irmão que é jornalista e eu fui por esse caminho, né? E quem mais é o Luquete, além de escritor e jornalista? Eu, além das questões ligadas à literatura, a escrever, eu gosto muito de me manter e estar em movimento. Ou seja, fazendo road trips, ou seja, andando de bike, ou seja, caminhando. É muito parecido com alguém que eu conheço. Você também, Karina? Eu gosto de também explorar. Eu entendo adoto como filosofia de vida, né? Aquele provérbio latim, mente sã em corpo são. Então, eu sou, além de compulsivo com a escrita, eu sou um dependente da endorfina. Toda vez que eu tenho um problema, alguma coisa que me traz muito conflito interno, é através da caminhada que eu consigo digerir e encontrar saídas para os meus problemas. Então, para mim, é a minha terapia. Você falou de caminhadas e andar de bicicleta e sair para espairecer. Falar um pouquinho sobre a tua casa aqui em Tampa. É um lugar perfeito para poder fazer isso, né? Exato. A escolha de Tampa, quando a gente decide sair de Orlando para vir para Tampa, é exatamente buscar isso, né? Buscar não um apartamento. Eu digo que eu não tenho um apartamento em Tampa, eu tenho uma vista, né? Porque o apartamento é minúsculo, mas a vista é gigante, né? É gigante. A vista, eu acho que se nós tivéssemos que, entre as centenas de casas que nós vendemos, colocar assim top 5, eu acho que ia estar entre as 5 melhores. Eu fico encantado, até porque como o apartamento é muito pequeno, a vista é uma forma de você estar dentro dele e não se sentir apertado, sim, né? Claro. Ele é muito menor do que o meu apartamento em São Paulo, mas eu me sinto muito bem estando nele. Então você fica aqui e fica no Brasil, ou viaja também ao mundo aí, turismo, ou a trabalho? Então, na verdade, eu digo que eu nunca estou fazendo turismo, né? Porque tudo que eu faço está ligado ao trabalho, à produção, à escrita paixão. De alguma forma e à paixão. Então, eu recentemente estive no Nepal e eu tirei efetivamente férias durante 30 dias. Porque para você fazer uma caminhada pelas montanhas do Himalaia, você tem pouquíssima conexão de internet, você tem muitas restrições, você precisa caminhar quase que 8, 9 horas por dia. Mas óbvio que voltando de uma imersão dessa no Himalaia, você volta primeiro completamente diferente. Então isso me trouxe uma experiência e uma visão de mundo muito distinta do que eu tinha antes de embarcar para Katmandu. E também eu, quando cheguei, virei pro editor da revista Acontece, para a revista para qual eu escrevo. Virei para ele: Antônio, eu preciso escrever uma matéria sobre o Nepal, porque aquele lugar é maravilhoso, os brasileiros pouco conhecem e a gente precisa falar sobre o Nepal. Você falou uma coisa que me fez lembrar de algo que eu não pensava nisso há décadas, porque foi da época da faculdade, e Sófocles disse: nós não mudamos, nós desdobramos. Olha que genial, não conhecia essa frase. E lembrei disso agora, que eu falei, talvez você não tenha mudado, talvez você tenha desdobrado e
aprendeu uma coisa nova sobre você mesmo, mas É. não necessariamente te mudou, só tava ali. Eu acho que faz muito sentido isso, né? Porque a gente todos nós somos muito complexos, a gente mal se entende como a gente vai entender o outro, né? E eu acho que esses desdobramentos que você citou é muito o que Fernando Pessoa colocava na literatura, né? O quanto ele conseguiu colocar em personagens aqueles todos que existem Que era dentro da dentro gente, dele, né? Então, eu acho que quem tem uma vida interior, quem consegue enxergar para essa vida interior que nós temos, que ela é do tamanho das montanhas do Himalaia, consegue enxergar essas múltiplas pessoas que existem dentro da gente. Por isso que a gente... hoje você tá de mau humor, você tá de TPM, todas essas pessoas estão dentro da gente, elas convivem dentro da gente. Vamos falar da Poesia de um Sapateiro. Tua última obra, esse é o livro número 5. 5. Conta um pouquinho. Esse livro, na verdade, ele é consequência da pandemia, né? Durante a pandemia que a gente tentou se reinventar e fazer coisas dentro de casa, já que a gente não podia sair, eu decidi montar um Instagram onde eu publicasse aquelas coisas que eu escrevi e não dava vazão para elas. Então eu criei uma página que é @palavras.palavras.palavras. E eu assim defini porque a minha poesia ela não tem métrica, então ela não é uma poesia da forma clássica, elas são pensamentos soltos daqueles que o Mário Quintana fazia tão brilhantemente. E eu comecei a publicar e, óbvio, do nada começou a dar uma certa repercussão, as pessoas começaram a ler, começaram a se identificar, começaram a fazer comentários. E uma amiga um dia chegou para mim, lendo uma das coisas que eu publiquei lá, virou para mim e falou assim: você não acha que tá na hora de publicar um livro? Aí muita gente me falava: por que você não publica? Por que você não publica? Por que você não publica? E eu falava assim: mas já tô publicando, gente. Eu colocando no Instagram é a nova forma de publicação hoje em dia. Mas essa minha amiga veio de uma forma diferente. Ela falou: você já não acha que tá na hora de publicar um livro? Isso me trouxe uma outra reflexão. E eu sempre sou motivado por essas reflexões, e eu acho que nada vem por acaso. A gente sempre tem que dar ouvidos, principalmente para as coisas que a gente às vezes desmerece. Aí, de alguma forma, eu fui impactado pela IP das Letras, a editora, e aí eu mandei para eles umas 150 poesias que eu tinha. No dia seguinte, eu recebo uma resposta por e-mail da pessoa dizendo assim para mim: olha, nós gostamos, queria que você selecionasse umas 50 para a gente fazer uma avaliação editorial. Eu rapidamente selecionei lá 50, mandei para elas. 15 dias depois, eles vieram com a resposta de que tinham aprovado a publicação e que queriam firmar um contrato comigo para publicar o livro. Aí saiu o livro. Bom, você tem um núcleo aqui, tua filha tá aqui, então você tem um imóvel aqui, então acaba que é um dos seus pontos, os seus hubs. Mas por que Tampa? Você podia ir para qualquer canto. O primeiro passo foi Orlando, né? Então, primeiro a gente teve uma casa em Orlando e era uma casa de uso híbrido, como muitos brasileiros fizeram quando teve aquele boom onde o dólar estava 2 para 1. Era uma vacation home. Era uma vacation home, exato. Então a gente usava boa parte do ano e a outra parte do ano tinha uma empresa que administrava e locava a casa. Havia um projeto dos meus filhos virem estudar nos Estados Unidos e entre as universidades que eles entraram, a UT, a Universidade de Tampa, foi a escolhida por ambos. E ambos vieram estudar em Tampa. Então a gente passou a ter uma conexão com Tampa diferente de Busch Gardens, né? Porque normalmente os brasileiros conhecem Busch Gardens e mais nada em Tampa. E eu digo que Tampa é uma cidade encantadora, né? Primeiro porque tem museus, tem uma vida cultural ativa, tem bons restaurantes, tem uma comunidade grega maravilhosa que traz uma comida étnica aqui muito boa. E aí quando você descobre Tampa, você vê o tamanho dessa, eu digo que é uma mini metrópole, né? Ela tem todas as vantagens de uma metrópole numa cidade pequena ou espalhada, né? Eu sempre falei isso. Exatamente. Mas isso é também mais uma sensação do que um fato, porque a região metropolitana de Tampa está entre as maiores dos Estados Unidos. Então é mais esse sentimento de que você está numa cidade que é muito espaçado. Exato. E o crescimento é horizontal. Então essa sensação
Realmente... Downtown, por exemplo, é downtown pequena, se você comparar com outras cidades. Então, é bem isso que você falou, é uma cidade muito espalhada. Fala sobre a revista Acontece. A revista Acontece, eu fui convidado para primeiramente participar do conselho editorial. Eles criaram há uns 5 anos o conselho editorial, onde eles queriam ter jornalistas que trouxessem contribuições para modificações na coluna. Eles estavam querendo, na revista, eles estavam querendo arejar a revista, uma revista que é direcionada para brasileiros em Miami, mas eles têm um portal de língua portuguesa para os brasileiros que moram nos Estados Unidos. Então, eu quando aceitei o convite para integrar o conselho editorial, eu fiz uma proposta. Eu falei, olha, eu tenho estado boa parte dos meses do ano na região de Orlando e eu queria ter uma coluna sobre Orlando onde eu falasse de tudo menos de parque e compras, porque isso os brasileiros sabem de cor e salteado. E aí o Antônio, que é o diretor da revista, falou, tá bom, Luquete, vamos criar uma coluna, Conexão Orlando, mas aí você vai ter que cobrir a Flórida Central toda. Eu falei, beleza, costa a costa, então vamos lá. Então, desde então, há 5 anos que eu tenho a coluna Conexão Orlando, aonde eu escrevo sobre toda essa região. E aí eu falo de negócios, de restaurantes, de bares, de empreendimentos. Contei quando vocês fundamentaram o Hub aqui em Tampa. Então, a ideia é falar de novidades. E Tampa tem, para mim, na minha opinião pessoal, é uma cidade em que a sensação que eu tenho é que a maioria das pessoas não nasceu aqui. Tanto que você vai ver um adesivo no carro da pessoa falando born and raised, com orgulho, porque eles são a minoria, a maioria veio de fora. E isso faz com que ela seja muito welcoming, receptiva, e isso, às vezes, a gente nem percebe, mas tem a ver com essa adaptação e com a gente se sentir bem, porque as pessoas nos acolhem aqui. Eu acho que isso é uma característica sensacional dessa região também. Eu acho que o fato de terem muitos restaurantes étnicos denota isso, né? Então tem restaurante turco, tem restaurante grego, tem restaurante italiano original. Isso tem uma ligação com o bem viver, e aqui é possível bem viver. Acho que a gente tem que acabar assim com... Nossa. Exatamente, aqui é possível bem viver, adorei. Adorei Tá um ótimo também. final, desfecho. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês, por esse papo tão gostoso. Como a Marga falou, a gente começou como cliente e virou amigo. Vocês são realmente muito especiais. Obrigada.